Muito bem, para a gente encerrar o programa de hoje, vamos à nossa última pauta. A gente acabou falando aí dos aspectos internacionais no programa, mas a gente fala aqui disso que já virou comum, já é comum, né? Os ataques do Dias Toffoli à Lava Jato. O ministro do STF voltou a atacar a Força Tarefa. Em entrevista à Universidade de Coimbra, Toffoli criticou aqueles que posam como heróis. A gente tem a sonora dele, esse programa é generoso e vai mostrar. Sem humilhação, sem execração. O doutor acha que houve humilhação no Brasil? Os exageros e os abusos ocorridos eram exatamente esses. Você faz um início de investigação e depois dá uma entrevista coletiva para execrar. E outra coisa, várias dessas pessoas saíram e estão saindo para a política. Ou seja, estão deixando cargos na polícia, deixando cargos na magistratura, no Ministério Público para disputarem cargos políticos. Destroem a política para depois se dizer que eles são os puros. Vamos comentar aqui, Mário, declaração por declaração. Ainda tem mais pauta, ainda tem mais declaração do Dias Toffoli. Mas, se eu não me engano, se não me falha a memória, a entrevista coletiva a respeito do Lula, por exemplo, foi a 12ª, né, na Lava Jato. E a gente não via naquela época tanta reação negativa às coletivas. Mas aí chegou num grande tubarão e aí houve mais reações coletivas. Não é que não possa ajustar uma coisa aqui e ali, mas o que eu vejo nesses ataques à Força-Tarefa é que eles são sempre feitos de uma maneira genérica. E no final também, o Toffoli não cita o nome, né? O Sérgio Moro, claro, foi juiz da Lava Jato em Curitiba, virou ministro da Justiça e Segurança Pública, obviamente deu ali as suas razões para isso, ficou 22 anos na magistratura tomando bola nas costas, no sentido de que as leis no Brasil muitas vezes são lenientes, tentou emplacar lá um pacote anticrime, acabou desidratado e acabou saindo do governo por não compactuar com a interferência do Jair Bolsonaro na PF, entre outras medidas ali de desmonte do sistema de combate à corrupção. Mas o Toffoli não fala diretamente e fala também como se muita gente estivesse saindo para a política, mas também não cita outros nomes. O que você acha, Mário? Minha primeira observação é que é melhor que um magistrado saia da magistratura para fazer política do que um magistrado que continua na magistratura fazendo política, como é o caso do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes e do Ricardo Lewandowski, né? Como é visível pelas decisões. Vamos lembrar que o senhor Dias Toffoli deu um HC, um habeas corpus, de ofício para o José Dirceu, que é seu ex-chefe. Quem é que está fazendo política aí, né? É preciso sempre ligar os pontos, gente. E essa fala do Toffoli se liga ao quê? Volto a dizer, a legislação que está sendo urdida na Câmara por magistrados, por advogados de réus da Lava Jato, né, para tornar mais difícil a divulgação de processos e inquéritos, a investigação em torno de criminosos de colarinhos brancos, tudo em nome do tal do Estado de Direito, que eu chamo de Estado de Dinheiro, né? Então, assim, essa declaração do Toffoli está ligada, é o pontinho a ser ligado com esta legislação que o senhor Rodrigo Maia estava urdindo secretamente, praticamente, na Câmara e que a Cruzoé descobriu e trouxe à tona. Eles estão preparando o bote para que não haja nunca mais uma operação Lava Jato. Nunca mais operações de investigação de crimes de colarinho branco com a mesma envergadura. Esta é a verdade. Agora, quem é que está criminalizando a política? Você lembra dessa história? Que a Lava Jato criminaliza a política? Quem está criminalizando a política é o senhor Toffoli, porque não há nada de mais que um magistrado saia da magistratura para ir para o nobre campo da política. Certo? Que teoricamente é nobre. Que é aberto, né, a qualquer cidadão brasileiro que queira se candidatar, que possa fazer isso. Agora, o Sérgio Moro, qualquer juiz aí envolvido em condenação de político, principalmente quando é do partido cujo presidente nomeou ministro do Supremo Tribunal Federal, aí causa um grande alvoroço, eles ficam incomodadíssimos. Eu quero lembrar, já lembrei aqui nesse programa, mas vou lembrar de novo, vou ler um trechinho. Um texto que eu escrevi no Antagonista chamado A Página Virada de Toffoli, em 27 de junho de 2018. Olha só como é que começava. Na sabatina de Dias Toffoli, no Senado Federal, em 2009, vocês lembram que teve agora há pouco
a do Cássio Marques, mas o Toffoli passou por uma também. O então postulante ao cargo de ministro do STF afirmou que sua ligação com o PT é uma página virada da história e que no Supremo passaria a agir como juiz da nação. Foi isso que vocês viram no Supremo Tribunal Federal? Em 2015, sobre quem acha que ele tem uma dívida com o PT por ter sido nomeado pelo Lula para a corte, o Toffoli disse à Veja que é só um ignorante, um imbecil, um burro, um nécio para pensar dessa forma. Quer dizer, começou a disparar todos os rótulos negativos contra quem desconfia que ele acaba beneficiando o PT. Aí, naquela ocasião, se pegar a lista desde então, tem mais, né? Mas de lá para cá, da sabatina dele para 2018, ele tomou as seguintes decisões. Aí eu botei uma lista de decisões e votos dele que beneficiaram os petistas. Mandou soltar, inclusive, o ex-ministro petista Paulo Bernardo, marido da Gleisi Hoffmann na época, em junho de 2016, pulando 2 instâncias, um TRF e o próprio STJ. Aí votou lá contra a prisão do Lula, tem uma série de decisões contra a prisão do José Dirceu, 2 vezes, né? O Mário acabou de citar, foi quando o Dirceu foi preso preventivamente. A segunda turma do STF o soltou com votos do Toffoli, do Lewandowski e do Gilmar, e quando Dirceu foi condenado em segunda instância e a jurisprudência autorizava a prisão após condenação em segunda instância, mesmo assim, com os mesmos votos do Toffoli, do Gilmar e do Lewandowski, o Dirceu foi solto de novo e eles usaram aquilo para fazer pressão para que a questão fosse pautada novamente e aí inverteram a jurisprudência, proibindo a prisão após condenação em segunda instância. O Dirceu, que foi chefe do Toffoli na Casa Civil do governo Lula. Tem lá nomeação oficial, vocês podem procurar no Diário Oficial, o Dirceu nomeando lá o Toffoli para trabalhar com ele. E ele não se declara suspeito, imagina, se não está lá previsto expressamente, literalmente lá nas hipóteses de suspeição, então ele vai lá e dá o voto a favor do seu chefinho. Então é isso, se acusa os outros daquilo que se faz, né, Mário? É uma prática comum. Eu acho, inclusive, que nenhum ministro devia estar, neste momento, se manifestando sobre nada, né? Ninguém ali é político, né? O juiz fala pelos autos, ou fala genericamente, né, sobre assuntos elevados de legislação, né? Esse negócio de ministro do Supremo ficar falando de política só mostra que ele é um político, né? Não devia estar falando de política. Por que ele está falando de política? Por que ele está criticando? Por que o ministro do Supremo, fora dos autos, está criticando o Ministério Público? Teoricamente, estão todos do mesmo lado, né? Do lado da justiça. Eu acho isso um absurdo. É um absurdo. Fora dos autos, o ministro Supremo atacar procurador, né? É tão absurdo. E eles já condenaram alguns procuradores por isso, não é? Quando o procurador criticar juiz do Supremo pela imprensa. Seria tão absurdo. Sendo que há uma diferença. Procurador, Ministério Público, no sistema acusatório, não é um juiz, ele não está julgando ninguém. Então o juiz sim é que deveria fazer silêncio. No entanto, eles acusam procuradores de agir indevidamente ao fazer declarações de crítica ao STF, e, no entanto, um ministro do STF que julga, ou seja, a instância julgadora, que deveria ser imparcial, né, mostra toda a sua parcialidade ao criticar o Ministério Público fora dos autos. O mau exemplo vem de cima. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles falam sobre um monte de assuntos fora dos autos há muito tempo, muito antes, inclusive, do próprio surgimento da Lava Jato. Dão opiniões a respeito de vários temas aí que são propriamente temas do debate político, a respeito de drogas, por exemplo, de aborto. Toda hora tem algum ministro do Supremo falando fora dos autos a respeito disso, sem contar essas questões criminais, evidentemente, e normalmente os que falam estão sempre lá do lado dos políticos investigados. Agora, o Toffoli ainda aproveitou para elogiar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele disse que Aras não faz pirotecnia nem propaganda. É claro, é lá da turma dele. Solta a sonora, produção. O atual Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, já fez acordos de colaboração premiados que já recuperaram mais valores para o Estado brasileiro do que todas as operações ocorridas no passado, incluindo a Lava Jato. Só que ele não faz pirotecnia, ele não faz propaganda disso. Por quê? Por que um promotor tem que fazer propaganda? Por que um delegado tem que fazer propaganda? Por que um juiz tem que fazer propaganda? Atua nos autos, condena. Mário tá rindo aqui, diga, Mário. Ele
está fazendo uma declaração política fora dos autos. Eu acho fantástico, né? A contradição flagrante, evidente, né? Augusto Aras, a gente sabe quem é, né? É um sujeito que está ali para detonar a Lava Jato, já foi denunciado pelos próprios procuradores, tem aquela famosa reunião dele com membros da PGR, né? Que ele se levantou inopinadamente e fez aquela cena toda, né? Então, assim, tá tudo, como eu falei, tá tudo armado. Essa história está explícita, né? Por que procurador tem que fazer propaganda? Por que isso? Porque é justamente o que eles estão querendo segurar nessa legislação dessas comissões de juristas, né? Na Câmara, sob a batuta do Rodrigo Maia. É jogo combinadíssimo. E para concluir aqui o nosso programa, no sábado, o deputado federal Kim Kataguiri convidou o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro para jogar o jogo Among Us, que é a nova febre na internet. No jogo, 10 pessoas estão presas em uma nave espacial e uma delas é o impostor, que tem o objetivo de matar os outros jogadores. Enquanto isso, os demais tripulantes têm o objetivo de descobrir quem é o impostor. Em um primeiro momento, Moro não entendeu, mas depois escreveu: no Among Us, os impostores / assassinos vão presos no final ou é como no Brasil? Tá aí a declaração do Sérgio Moro, vocês estão vendo o tweet dele fazendo uma ironia. E, obviamente, Mário, essa ironia também tem um alvo aí, porque, no final, é o STF que acaba soltando, né? Como eu já disse aqui, ouvido de um ministro, o ministro do STF pode tudo, né, no Brasil. E nem sempre eles fazem tudo para o lado do bem, né, como é constatável aí por uma série de decisões que foram tomadas. Lembrando que o Marcelo Odebrecht, no seu depoimento, ele que fez delação premiada, mencionou Dias Toffoli, a Cruzoé revelou isso com exclusividade e parece que essas menções ou qualquer investigação a partir delas já evaporaram na PGR, tanto que o Toffoli está aí elogiando o Augusto Aras, né, Mário? É isso. Né? Quer dizer, obviamente, ele vê com bons olhos o Augusto Aras, que engavetou essa possível investigação de fatos narrados pelo Marcelo Odebrecht, né, no seu depoimento a procuradores da PGR, procuradores, inclusive, que resolveram pedir demissão, né, para sair da força-tarefa, dada a impossibilidade de eles agirem lá dentro. E hoje você tem um inquérito dentro da PGR, né, que investiga os procuradores da Lava Jato por vazamentos inconvenientes, né? Inclusive, eles estão chamando jornalistas, né, para prestar depoimento, o que é um evidente absurdo, uma evidente intimidação ao trabalho jornalístico honesto e fiscalizador.